Pai do Senhor Jesus a todos, estamos aqui para mais um podcast AD, pertencemos ao Senhor. E hoje estou com um convidado muito especial. Primeiramente quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui e também quero agradecer também ao Wagner, que Deus abençoe. Estamos aqui nos estúdios da Pontual Digital, trazendo mais um podcast para vocês. E hoje eu apresento aqui o nosso pastor, o pastor presidente da nossa igreja, da Assembleia de Deus Ministério Pertencemos ao Senhor, Pastor Washington. Sejam muito bem-vindos ao podcast. Pode se apresentar, fique à vontade. Primeiramente eu quero agradecer a Deus e também agradecer essa oportunidade de estar com vocês. E é um privilégio de estar aqui pela primeira vez aqui nesse podcast. Muito bem, seja muito bem-vindo, pastor. Vamos contar um pouco do seu testemunho, vamos contar um pouco da sua vida ministerial e também pastoral. Eu quero que o senhor fique à vontade para responder, fique à vontade, esta é a sua casa, claro, nosso podcast, mas vamos falar um pouco sobre o seu testemunho antes do pastoreio. Fique à vontade. O testemunho de pastoreio é bem assim, bem simples mesmo. Foi uma caminhada, uma trajetória passo a passo, degrau a degrau. Foi passado por algumas dificuldades, né? Como todo homem de Deus passa, né? Provações. Mas tudo foi um aprendizado na nossa vida. E até aqui ajudou o Senhor, né? Numa caminhada muito boa. Respeitamos ali até mesmo as nossas lideranças, com quem eu já passei, e também respeitei os degraus também eclesiásticos. Glórias a Deus, mas Mas era um sonho do Senhor ser pastor? Na verdade, assim, eu nunca pensei na minha mente que um dia eu seria pastor, né? Quando eu vim para o Evangelho, eu só tinha um desejo, né? Um desejo que foi desde o primeiro dia que eu me converti, era ser um pregador, subir no altar e pregar a palavra de Deus. Mas nunca passou na minha cabeça um dia ser pastor. Agora me conte aí, pastora, é fácil, é difícil, tem uns momentos bons e também tem uns momentos vamos dizer, de abundância, e também tem uns momentos de peleja, né, pastor? Pastorear a igreja hoje, nos dias atuais, os dias que nós estamos vendo aí, que nós estamos vendo a dificuldade que está o evangelho e o cumprimento da palavra, hoje é mais complicado do que no passado. No passado, eu creio que era até uma maravilha, como na época a gente era liderado por alguns pastores que a gente liderava a gente respeitava, nós dava honra para eles tinham um zelo pela nossa alma, um cuidado, uma orientação. Até na hora de uma repreensão, nós estávamos ali, abaixava a cabeça para ouvir. Mas hoje é um pouco mais complicado, né? Mais difícil, porque nem todo mundo hoje aceita uma repreensão, nem todo mundo quer ser cuidado, nem todo mundo quer ser orientado, né? Mas é lógico que caso a caso. Tem muitas pessoas que procuram liderança, pastores hoje para ser cuidado, zelado, né? Que precisam de uma cobertura espiritual e eles estão aí cada dia mais abençoados. Então, aquela época era melhor do que hoje, assim, olhando na visão ótica e na situação do evangelho dos dias de hoje. Por que deu essa mudada, pastor? Essa mudança foi mais por causa dessas situações. É o cumprimento da palavra, né? Vamos colocar os pontos no i, né? O cumprimento da palavra. Primeiro, por causa da iniquidade que se aumentou muito, né, no planeta, a iniquidade, o amor de muitos esfriar. Também com a chegada dos falsos profetas e também os falsos ensinamentos, falsas doutrinas. E hoje, com esse movimento desengrejado, então você vê um povo que estão se rebeliando, estão saindo da presença de Deus. Então isso acaba afetando. E nem hoje todo homem de Deus, tem muitos homens de Deus que eram pastores, lideravam a igreja, estão saindo das igrejas, estão abandonando, né? Porque não quer mais tomar conta de pessoas. É muito complicado liderar pessoas, né? Nem todo mundo quer ser comandado, nem todo mundo quer parar para ouvir.
Então, não é todos que querem respeitar uma liderança hoje. Então, é muito complicado. E também as disputas, né? Aumentou muito as igrejas, muitos pastores. E os pastores, eles não estão focando mais... Pastores, Nas almas, né, nas pastor? almas, não estão. Eles estão focando mais em busca de membros de outras igrejas. Vão para a porta das igrejas para tomar os membros e os pastores, né? E o foco não é quem já é crente. O foco é aquelas pessoas que ainda não são crentes, que precisam até mesmo ser salvo por Cristo Jesus, né? Se todo mundo, toda a liderança começar a ter essa visão, eu creio que o evangelho seria outro, né? Então, uma coisa que nós sabemos, pastor, que até onde o senhor chegou é porque o senhor parou para ouvir, né? E tem muita gente, muitos líderes religiosos, pastores, que ainda não se sentaram, né, pastor, para ouvir, para examinar as escrituras, abrir a igreja. Vou abrir a igreja porque Deus fez um chamado na minha vida, né? Mas eu quero que o senhor me conte, que sabemos que a nossa referência maior é o Senhor Jesus, né, pastor? Mas sabemos que aqui na Terra a gente tem muitas pessoas que somos assim, temos aquela referência, né? Qual foi a referência do Senhor? No momento que o Senhor aceitou a Jesus até hoje? Eu assim, referência espiritual, líder mesmo, pastor, eu posso tirar assim, falar com clareza, né? Eu tenho um pastor Elicídro, né? É um pastor que me ajudou muito, né? Me orientou muito. O meu primeiro pastor, que é o Clementino, né? Já tem um bom tempo que eu não vejo ele, não sei se ele está vivo, mas se ele estiver, eu creio que um dia chegue esse podcast até ele. Foi uma pessoa que eu admiro muito, falo para ele que eu sou fruto dele, né? E tem outros, como o pastor Siqueira, alguns pastores que passaram na minha vida, que são pastores abençoados da parte de Deus, né? Então, eu aprendi muito com eles, entendeu? Eu sou uma pessoa muito observadora desde o princípio que eu aceitei Jesus. Eu via como que eles trabalhavam, a forma que eles oravam, a forma que eles ensinavam. Então, fui pegando de cada um pouco, né? Então, para mim, isso aí foi uma referência muito boa. E também adquiri experiência na caminhada e coloquei em prática também hoje na nossa igreja. Glória a Deus. Então, para você que está nos ouvindo, eu peço que você compartilhe, que você comente, que você segue todas as redes sociais, AD Pertencemos ao Senhor, no Facebook, no Instagram, no nosso canal, no YouTube. Se inscreve, porque será bênção para a glória de Deus este canal. E este podcast é um podcast de testemunho, de mudança de caráter, de fé. Eu creio que você vai ser muito abençoado através do podcast AD Pertencemos ao Senhor. Mas vamos lá, vamos à parte que interessa. Me fale um pouco sobre o nome AD Pertencemos ao Senhor. Como foi que chegou este nome no seu coração? Na verdade, AD Pertencemos ao Senhor, foi aquilo que eu falei, né? Eu não pensava hoje ser um pastor de igreja, né? O senhor pensou que ia ficar lá sentado? Não, eu acho que eu estaria mais para evangelista, né? Evangelista. Pregando nas igrejas. Pregava muito nas igrejas, né? Gostava de pregar nas igrejas. Mas assim, o nosso querer não é o querer de Deus, né? Deus conhece a necessidade do ser humano da terra, até mesmo dos ambientes. Então, assim, Deus tinha feito uma promessa através de um local que eu fui pregar, um local muito simples. E Deus usou, na época, uma bispa, falando que o Senhor ia me dar um ministério, e um ministério já montado. Aí eu falei sim, eu falei amém. Seja feita a vontade de Deus, porque se Deus usar os seus profetas, seus vasos na terra, para falar que Ele vai entregar algo na minha mão, independente se é bênção ou qualquer tipo de até provação, eu falo amém e seja feita a vontade de Deus. Passou-se o tempo, aí... Quantos anos, pastor? Essa revelação? Isso. Essa revelação foi rápida. Foi rápido? Para você ver como foi rápida, né? Só que antes dela passar essa revelação, eu já tinha pastoreado 2 igrejas, né? Na época do meu primeiro ministério, que foi uma coisa tão interessante naquela época, que do nada me levantaram como pastor da igreja. Do nada, falta de obreiro, me levantaram como pastor. Mas não era pastor. Era plano de Deus, não né, era pastor? pastor ungido, né? Não era pastor ungido, era dirigente da congregação. E ali eu falei, amém, vou pegar. E eu peguei, fui para cima, né? Fui para cima, coloquei em prática tudo aquilo que um pastor faz, só que eu não era pastor.
E aí comecei a fazer a obra lá, e tomando conta, liderando e fazendo aquele trabalho. E vinham as retaliações, porque alguns pastores de outros ministérios falavam que eu não era pastor, que eu não podia fazer certo tipo de coisa como pastor. O que o senhor fazia, pastor? Não, mas eu fazia por causa que o ministério permitia, né? Se o ministério me colocou lá, o ministério me colocou lá como dirigente. A única coisa nesse ministério que nós não fazia dirigente era celebrar a Santa Ceia. Santa Ceia, o resto eles liberavam tudo. Libera pra fazer tudo, menos a Santa Ceia. A Santa Ceia. A Santa Ceia tinha um pastor que era... Não, Santa Ceia vinha um presbítero da sede e o presbítero dava Santa Ceia. Mas os demais, a gente fazia batismo, unção com azeite, apresentação de criança, tudo a gente fazia, né? E aí nós ficamos ali, nós pegamos a igreja com 5 membros. E aí, em 2 anos, nós ficamos com 38 membros. E isso, pessoas que se converteram, pessoas que batizaram, né? Um ministério que é uma igreja que estava tendo uma renda muito boa. Aí eu pedi para sair. Eu falei que não ia pastorear mais, não queria tomar conta da igreja mais, que eu ia sair, eu queria pregar nas igrejas. Meu desejo era pregar nas igrejas. Na época eu tinha uma motinha. Você queria ser missionário, então, né? Missionário ou evangelista. Não, mas era o trabalho de pregação só nas igrejas aqui de São Paulo mesmo. O interior de São Paulo, não nada longe. Mas eu gostava de pregar na igreja. Eu gostava porque eu queria conhecer novas pessoas, novas igrejas. Então, era isso que eu gostava. E aí, 2 anos ali, eles não queriam me tirar de jeito nenhum, porque a igreja estava uma benção, a renda estava uma benção. Para eles estava dando lucro, né? Que eles focam mais nos lucros. E pegaram, e aí eu lutei até sair de lá. Me tiraram. Aí eu fui pro ministério do pastor Lecido, que era o Ministério Céus e Terra. Um ministério muito abençoado. Na época o pastor Lecido era presidente, ele tinha a sede mais 5 igrejas. E ali foi passando, foi levantando de degrau em degrau até chegou o pastoreado, me colocou como pastoreado. E aí eu dirigi uma das igrejas dele. Foi uma benção. Lá em Parelheiros com o pastor Ricardo. Depois disso, passou-se um tempo, aí eu fui para a Zona Leste. Na Zona Leste, eu comecei a ajudar o pastor Sérgio, né? Eu saí de lá da igreja do pastor Lecido e eu fui para a Zona Leste, que era um lugar mais perto do meu trabalho. E aí eu já tinha conhecido o pastor Sérgio e aí virou um grande amigo meu e ele estava dirigindo uma igreja, né? Pastoreando uma igreja e eu fui cooperar com ele. Ajudar ele. E ali ajudei bastante, né? Depois... aí eu mudei de trabalho e conheci o pastor Rafael. Aí o pastor Rafael pediu para ajudar ele, o ministério estava ali numa situação não muito boa, né? E aí entrou a parte da pandemia e chegou num período que ele não tinha mais condições de dirigir a igreja. Ele perguntou se eu podia assumir a igreja como pastor. Eu falei, amém, posso assumir a igreja. E chegou um tempo que ele entregou a igreja para nós, né? Aí se cumpriu a revelação da bispa. Que o senhor falou que não demorou, né? Que não demorou. Foi por volta aí de mais ou menos quase 2 anos. Não chegou 2 anos, mas quase 2 anos. E ali nós pegamos a igreja também com 5 membros, né? Na época era... Deixa eu ver se era 5 mesmo. Era eu, Daniela, a Jaqueline, também tinha Nice, Tati, Maria Clara, Gabriel... E tinha também a Maria. Se eu estou esquecendo, tinha a Karina também. Isso no mesmo salão, pastor? No mesmo salão. Onde é a igreja hoje? No mesmo salão. Hoje nós estamos com volta aí de... Nós chegamos a ter 58, aí agora nós estamos com 39 pessoas. Isso, membros mesmo, né? Fora visitante. E ali nós assumimos essa igreja. Nós estamos aí já no 4º ano, por que parece setembro agora, né? Na metade de setembro nós fazemos 4 anos que estamos no ministério. É um ministério que está começando agora. É um ministério que nós estamos colocando em prática tudo aquilo que está dentro da Bíblia Sagrada. Nós não queremos nem diminuir e nem acrescentar, né? A base da fé do ministério é Cristo, né? E o ensinamento é a palavra de Deus, né? Nosso regulamento também está dentro da palavra de Deus. Então, o ministério hoje está indo conforme a vontade de Deus. E sempre está achando com os irmãos da igreja, né, os obreiros, que é de passo em passo. Não queira sair correndo. Quem corre muito, uma hora cansa e não prossegue. Pode até cair, né, pastor? Pode também, até né? cair. Que nem você vê, tem muitos ministérios hoje que fecham as portas. O senhor acha que é por conta disso, pastor? Por conta que não tem aquela base, não tem aquela... Tudo que isso aí foi criado no Senhor,
uma raiz a qual hoje está firme, graças a Deus, né? Eu sou da Igreja Assembleia de Deus, Ministério, pertencendo ao Senhor há, se não me foge a memória, há 3 anos, e hoje eu vejo que Deus, ele é muito, muito real dentro da igreja, se faz presente, cada culto abençoado. Mas o senhor acha que, por esses ministérios fechados, o senhor acha que pode ser isso, pastor, relacionado a isso? Assim, pelo pouco tempo que eu vejo algumas igrejas aí que abrem e fecham rápido, primeiramente que eles fazem sem direção de Deus, né? Já começa por aí. Primeira coisa é sem direção de Deus. Recebe uma revelação de uma certa pessoa e fala assim, Deus está mandando você abrir um ministério. Aí a pessoa vai e abre sem... E por muitas vezes não tem nem orar, chamado, né, pastor? sem orar, sem buscar Deus. Não tem nenhum chamado para um pastoreado, não tem nem a capacidade de liderar uma igreja, né? Porque o pastor hoje ele precisa ter conhecimento, ele precisa ter graça, né? Ele precisa ter uma carisma. Isso é o que o senhor ensina pra gente também, tem que saber né? liderar, tem que saber tratar as pessoas, né? Porque não é só chegar lá, abrir um salão, colocar cadeira, o som, um púlpito e microfone e já falar que ali é uma igreja. Não é isso, né? Primeiro que igreja não é boteca, igreja é um ajuntamento de pessoas, né? Onde todo mundo vai estar reunido com um único propósito, de buscar a presença de Deus. Então, assim, tem muitas pessoas que saem de uma igreja, acontece muito isso aí, sai de uma igreja e vai abrir um ministério, porque ele não gostou do pastor, ele não gostou da liturgia de trabalho da igreja, aí ele quer do jeito dele, e não é do jeito dele. Nenhum pastor que quer fazer do jeito dele prospera. Não adianta. Qualquer pastor que queira fazer do jeito dele não prospera. Agora, todo pastor, se ele fazer dentro, que está dentro da Escritura Sagrada, da Bíblia Sagrada, a Bíblia fala que ele vai prosperar, né? Se você pegar Salmo 1, 1, 2 e 3, ali já está falando o detalhe de um grande homem de Deus, né? Então, assim, a gente vê, eles abrem uma igreja hoje, aí eles não esperam o tempo também. Outra coisa que matam muitos deles é o tempo. Eles pensam que abrir igreja já enche igreja rápido. Não é. Tem um processo, Tem um né, processo. Se não tiver paciência, se não tiver perseverança, se não tiver, né, ali firme, aí o que eles fazem? Aí, em vez de evangelizar, em vez de fazer uns cultos nos lares, em vez de buscar as almas desviadas, pessoas que ainda não aceitaram Jesus, eles correm para a porta das igrejas, ficam ligando, mandando mensagem para os membros das igrejas. Assim, a gente chama eles de ladrão de unção e ladrão de aquário, né? Que eles ficam mais focados em tomar as almas que estão dentro da igreja. Na verdade, é o famoso ladrão, né, pastor? Não. Então, eles têm que entender, se ele tem um chamado, existe um tempo. E o tempo é que Deus vai honrar. O problema é que eles querem passar na frente de Deus. E não pode passar na frente de Deus, se verdadeiramente tiver uma chamada de Deus. Agora, se não tiver uma chamada, um conselho que eu falo, não coloque a mão naquilo que Deus não chamou. Glória a Deus. Então, falamos um pouco sobre a sua experiência, sobre o nome do ministério, que é o nome bíblico, né, pastor, também? Qual é a parte da Bíblia que está escrita? Está em 1 Coríntios, né, no capítulo 14, acho que no versículo 9. Na verdade, nas novas traduções não está mais um nome, mas pertencemos ao Senhor. E isso aí foi um dia que nós estava antes de até mesmo registrar a igreja. Hoje nós temos, além de ter uma igreja, precisa ter os órgãos, nós temos que obedecer às leis da terra, né? E nisso tem que ser tudo registrado, né? Para não gerar escândalo. Tudo em cartório, né? Tudo em cartório, certinho, bonitinho, né? Nós temos tudo isso aí, cartório, né? Vai até pro Supremo isso aí. Isso também já é uma dica para as pessoas que não tem o ministério registrado, né, pastor? Que isso aí também pode dar processo, assim, né? Pode dar processo. Pode fechar a igreja, a vigilância sanitária, os órgãos, né? Pode chegar no prefeitura, né? Isso aí tudo pode dar um processo. Se algum vizinho fazer uma reclamação e aquela igreja não tiver a documentação, isso aí a prefeitura lacra na hora. Então é muito importante, né, pastor? E outra também, para que não haja escândalo, né? Vai falar assim, a igreja é pirata, né? Um homem está sem registro, né? É lógico que também tem uns que nem igreja tem, não abrem nem salão, eles fazem o culto em casa, né? Os cultos na casa deles, né? Nos lares, né? Agora estão tendo igreja até no monte, né? Igreja no monte. Então, assim, são coisas tudo fora da Bíblia, isso aí, tá? Porque nós temos que aprender o que Paulo diz, que não sejais imitador de Paulo, né? Mas sim imitador de Cristo. Então, assim,
Cristo, ele ia também no templo, né? Cristo também ministrava no templo. Então a gente precisa ter um local para a gente adorar a Deus, né? Ouvir a palavra, porque a nossa fé só é renovada através ouvindo a palavra de Deus. E tem pessoas que hoje não precisa mais de igreja para você servir a Deus. Não, precisa sim. Davi mesmo disse, né? Alegrei-me quando servamos a casa do Senhor. Isso. Se o rei Davi gostava de ir para a casa do Senhor, quem que somos nós, né? Nós temos que gostar, né, pastor? Nós temos que ter propósito, temos que amar. Eu verdadeiramente, quem me conhece sabe, eu não gosto de perder culto. Gosto de perder culto, eu gosto de igreja, eu amo igreja, né? Lógico que eu também sirvo a Deus fora da igreja, em casa, na condição, dentro do meu trabalho. Mas assim, quando chega no culto que eu vejo os irmãos juntos ali, é gostoso demais. É gostoso, né, pastor? Maravilhoso quando todo mundo está reunido. É que agora, pastor, no tempo de hoje que a gente está vivendo, depois da pandemia, o pessoal, eles se acostumaram, né? Ficar em casa, vai ter live, eu vou ficar em casa, vou cultuar em casa, mas não sabe a importância de um culto dentro da igreja, todo mundo junto, reunido, sentindo o calor do irmão, um do lado do irmão, pegado na mão, um chorando, outro ouvindo, outro sendo batizado, outro sendo renovado. Então, hoje mudou por conta disso, né, pastor? Por conta que depois que veio a pandemia, todo mundo diz, vou ficar em casa. É a mesma coisa, cultuar em casa e cultuar na igreja é a mesma coisa. Nós somos a igreja. Sim, nós somos a igreja, mas aí tem que ter um local. É igual uma pessoa doente, né, pastor? Uma pessoa doente vai procurar o quê? O hospital, não vai ficar em casa. Então, eu creio que o senhor acha que a igreja é um hospital. Assim, você falou uma coisa interessante, uma coisa que o povo fala muito, ele peca muito nessa parte, fala que nós somos a igreja. Na verdade, nós não somos a igreja. Nós não somos a igreja. Nós somos templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo é uma coisa, a igreja é outra. Igreja é um templo onde se reúnem pessoas. Agora, a moradia do Espírito Santo somos nós, né? E é onde o pessoal peca muito nessa parte. Agora, como é que eu quero sentir a presença de Deus? Como é que eu quero ouvir uma mensagem de Deus, né? Uma mensagem fresquinha, né? Que tem gente que uma mensagem revelada, porque o altar traz a mensagem revelada. Ouvir aquilo que é repetido, né? Tem pessoas que eles ficam no TikTok, no YouTube, vendo as mensagens, né? O que é pregado ali já há mais de uma semana, um mês, ou um ou ano. Até anos, né, pastor? Então, já o altar ele te apresenta a revelação de Deus, Glória o que Deus queria falar com o povo, né? E a Bíblia fala também, sem santidade e paz com todos, como os veremos a Deus, né? E essa paz é como? A paz é tão junto, reunido, na mesma união, na mesma fé, no mesmo propósito. Então, nós precisamos disso. E tem pessoas também que falam, mas a igreja começa na minha casa, né? Se a igreja começa na tua casa, então aquele templo ali que recebe prostituta, pessoas maldosas, ladrões, bandidos, pessoas ali, moradores de rua. Então, se essas pessoas têm essa mentalidade, elas têm que pegar essas pessoas também que o templo recebe, aceita eles, né? Levar para a casa deles. E para você ver que a casa deles não é a igreja, porque na casa deles não é todo mundo que nós recebemos, né? Porque a casa nossa nós temos que saber quem nós levamos para dentro de casa. Nem todo mundo, né? Nem todo mundo deve levar para dentro de casa. Então, agora falar assim que nós devemos zelar pela nossa família primeiro, antes de começar a fazer a obra de Deus, aí eu concordo. Porque como é que eu vou fazer a obra de Deus se minha casa está bagunçada, né? Se minha família está numa situação precária, se eu não tenho uma responsabilidade com a minha família. Então, aí entra a parte que nós primeiro temos que zelar primeiro pela nossa casa, para depois começar a fazer a obra de Deus. É isso que nós temos que fazer. Agora, falar que a igreja somos nós, ou a igreja começa em casa, nós estamos equivocados nessa parte, né? O senhor acha que o culto da gente começa... Porque assim, eu sempre tive esse negócio comigo, que a gente começa o nosso culto primeiro em casa. Porque se a gente não estamos bem em casa, como é que a gente vai para a igreja e não... Entendeu, pastor? Então, assim, mas a questão de estar bem ou mal é quando você já levanta da parte de manhã. O seu dia, é você que faz o seu dia. É você que faz o seu dia. É você que... Primeiro, a primeira coisa que nós devemos fazer é levantar e agradecer a Deus pelo fôlego de vida e a oportunidade que Deus está dando. Se o dia é bom ou mal, é permissão de Deus, né? Porque nem tudo vai ser flores na nossa vida, principalmente para nós que servimos a Deus. Primeiro que o caminho é estreito,
né? Então, sendo um caminho estreito, nós vamos ter dias bons, mas também vamos ter dias maus. Vamos ter momentos de sorriso, mas também momentos de choro, provações. Mas quem faz o dia somos nós. E dias bons ou mal, Deus vai estar em todos. Deus vai estar em todos. Agora, a questão de você, com você que é casado, né? Tem a sua esposa. E aí, você está no dia mal e você vai deixar a vigilância de lado, vai atacar ela, vai agredir ela, vai falar palavras que magoam ela, porque você está chateado ou está numa situação difícil e vai querer até mesmo atacar ela, descontar tudo nela. E não é assim, né? A Bíblia fala que nós temos que ter o controle, o autocontrole, o domínio próprio dentro de nós, para nós podermos... agora, naquele dia mal, se você sai da sua casa, eu vou lá para ouvir uma palavra de Deus, eu vou lá fazer minha oração, chorar nos pés de Jesus, eu vou lá para receber as bênçãos de Deus na igreja. Eu te garanto que você vai entrar numa situação triste, mas você vai sair de lá alegre, porque a igreja é para isso. A igreja é o pronto-socorro de Cristo. A igreja é o lugar de refúgio para nós. Glória a Deus. A igreja é um lugar de pessoas até mesmo desenganadas, né? Jesus disse, eu não vim para os justos, eu vim para os injustos. Então, muitas vezes nós entramos abatidos, não saímos lá renovados. Então, é isso que é a função da igreja. Agora, tem igreja que você entra mal e sai mal do mesmo jeito, né? Por quê? Porque dentro dela, muitas vezes, não está no propósito de Deus. E não tem aquela presença do Senhor, né, pastor? Aquela presença mesmo que, assim, mano, quando eu entro dentro da igreja, eu sinto uma graça, Deus se fazendo presente. Isso aí é maravilhoso, né, pastor? Porque, por muitas vezes nós chegamos cansados do trabalho, foi um trabalho exausto, o dia todo, e nós chegamos na igreja para isso, para se renovar. E quando não é uma igreja que não tem a presença de Deus, você vai, que nem o senhor falou, vai entrar de um jeito e vai sair de outro. E vai sair ou até mesmo pior, né? Do mesmo jeito que entrou, né, pastor? Sai pior. É por isso que nós devemos, tanto a liderança, pastores, né? Os obreiros da casa tem que ter uma vida de oração, né? Uma vida de oração. E os obreiros, quando vai para a igreja, eu aprendi isso, que ele vai para guerrear, né? Porque nós ali, eu vou colocar uma simbologia. Cristo é o médico, né? Nós somos os enfermeiros. Então, nós temos que entrar ali já em oração, em consagração com Deus, porque vai entrar muitas pessoas aflitas, tribulosas, pessoas que vão estar ali magoadas por dentro. Então, nós temos que fazer um tratamento na vida dessas pessoas, para que elas se sentem bem e tenham desejo de voltar novamente, né? Voltar novamente. A igreja é como um combustível, um posto de combustível, né? Nós andamos, chega um momento que nós precisamos se abastecer. E a igreja está ali para nos ajudar, né? Ali, né? Tanto o local que a gente vai buscar a Deus, como também os obreiros que têm que estar preparados para dar um abraço, para conversar, dar uma palavra amiga, uma ministração da palavra lá em cima, porque se uma pessoa estiver despreparado, ele, em vez de levar uma palavra que venha do céu, revelada por Deus, que vai edificar a vida daquela pessoa, acaba matando a pessoa. Então, muito, né? Mas eu louvo a Deus também pelos obreiros da nossa igreja, que os Glória a obreiros Deus. já pegaram essa visão, né? Eles estão dedicando, né? Eles são batalhadores, né? Então não tenho o que reclamar deles, eles estão pegando essa visão. Creio que eles têm mais para fazer e futuramente, quem sabe, né? Numa obra, numa chamada de Deus, eles vão estar cuidando de almas também lá na frente. Glória a Deus, glórias ao nome santo do Senhor. Então é isso aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, segue todas as redes sociais. AD Pertencemos ao Senhor no Facebook, no Instagram e também no nosso canal no YouTube. Também me segue lá, Maxwell Silva. Glórias ao nome santo do Senhor. E nos dias atuais, qual é o seu maior desafio, pastor? O maior desafio hoje, para mim, é tirar da mente de muitas pessoas. Porque hoje, assim, existe uma rotatividade nas igrejas hoje. Existe uma rotatividade. Porque hoje, antigamente, eles eram membros mais fixos. Hoje é uma rotatividade. Hoje eu estou na igreja tal, amanhã eu pulo para outra, amanhã eu pulo para outra. É o famoso macaco. Vai pulando para outra. Aí acaba entrando nas nossas igrejas e querendo congregar ali. Aí o que acontece? A pessoa já vem com um mau costume de outra igreja. Já vem com doutrinas, ensinamentos, né? Dado por aqueles pastores,
os usos e costumes deles. Aí, quando chegam na nossa, eles querem colocar em prática aquilo que eles aprenderam. Só que assim, eu sempre falo que eu não gosto de rótulo e nem de uso e costume. Eu gosto que está dentro da Bíblia Sagrada. Porque a única coisa que vai me justificar não é palavra minha. É a Bíblia, né? Se eu falar para você que lá está escrito bem-aventurados os mansos e vai herdar a terra, vai herdar a terra. Não adianta correr. Eu abro a Bíblia e mostro ali. Sim. Né? Então, tem uso e costume. Então, se a pessoa falar assim para mim, mas só a igreja não tem doutrina, eles falam doutrina. Na verdade, não é doutrina. O que é doutrina? Doutrina que eu sei é única só, que é o ensinamento da palavra de Deus. Né? Mas tem o uso e costume, né? O uso e costume já vem dentro de um regulamento interno que é feito pela liderança da igreja. Que seria o que pode usar, o que não pode usar, o que pode fazer, o que não pode fazer, né, pastor? Cada igreja na face da terra tem os seus usos e costumes. Cada igreja tem isso, né? Seus usos e costumes. O nosso uso e costume está dentro da Bíblia também. O que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, a gente vai... Se a pessoa tem dúvida, nós abrimos a Bíblia e mostramos para a pessoa. Fala, tá aqui, ó. Né? E sem fatos não tem argumento. Então a gente mostra. Então isso aqui, ó, você não pode usar isso, não pode. Você não pode fazer isso, não pode. Né? Se lá está falando não pode matar, você não pode matar. A Bíblia fala até que você pode irar, mas não pode pecar. Então a gente vai explicar para os irmãos. Então, essa rotatividade dentro das igrejas é muito complicado, porque as pessoas vêm com outros costumes e quer implantar dentro até mesmo da nossa igreja. E aí, quando a gente vai mostrar para eles que eles estão errados... Fala que é perseguição. Que a gente vai mostrar para eles que não está na Bíblia, isso não existe, né? E se não existe, não é de Deus. Você vai explicar para eles... E eles aí vêm com argumentos, vêm com um monte de argumentos, querendo defender aquela doutrina que aprendeu, aquela forma, aquele uso e costume. E aí vira debate, até ensinar. Aí é onde que eu falei. O fato só é revelado quando você abre o livro. Mas quando eu abro o livro, eu sempre falo assim, me explica então, me mostra na Bíblia. Porque se você me mostrar na Bíblia, aí eu concordo contigo. Agora, se você não tem argumento e também não me mostra na Bíblia, não tem o que falar. Né? Então, assim, a minha maior dificuldade hoje é isso. A minha maior dificuldade não é pregar para um drogado na rua, não é... É fácil, né, pastor? Pregar para uma pessoa que está na rua, né? Não é difícil, não é complicado também você entrar em ambientes perigosos, né? Para levar o evangelho, não é? Né? É mais crente, vamos dizer assim, crente rebelde que não quer aceitar a verdade. Acaba ficando com raiva e sai da igreja. Né? Vai procurar outra igreja, uma igreja que vai aceitar ele daquela forma, né? Mas tem gente, pastor, que procura estar numa igreja que ele possa fazer tudo o que ele queira. E também não é assim, né? Por isso tem um limite, né, pastor? Não. Por isso que desde o princípio de Cristo, né? Quando Cristo parte, deixa Pedro como pastor presidente. Então, vamos dizer assim, um pastor presidente. Pedro, ele ficou ali para organizar os demais irmãos, né? Então, aquilo ali foi passando de gerações em gerações até chegar na nossa época. Então, precisamos ter... Para que ter a liderança? Precisava ter liderança? Eu acho que não precisava, né? Não precisava. Mas precisa ter, para não ter bagunça. Para não ter falta de ética, para não ter escândalos. É por isso, né, que existe o pastor, né? É por isso que tem um pastor, por isso que tem a liderança ali para tomar conta, por isso que os grupos têm as regentes, né? Por isso que tem a comissão de visita, tem tudo isso aí. Por quê? Para que não vira bagunça e traga escândalo, né? Para não trazer escândalo na obra de Deus e nem escandalizar o próprio evangelho. Glória a Deus. Pastor, tem coisas na nossa vida que... Palavras, até a própria Bíblia que... marca a nossa vida. Qual foi o versículo bíblico que marcou a sua vida? Em todo o tempo, desde que o senhor se converteu até agora, qual é o versículo bíblico que marcou a sua vida, pastor? Eu acho que o versículo, assim, primeiro, não só o versículo, eu tenho dois, né? Tenho dois, mas o principal para mim é a mensagem da cruz, né? Que ele criou um temor muito grande. Jesus morreu por nós, né? Mas um versículo assim que eu sempre falo com Deus todos os dias da minha oração, que marcou minha vida, Salmo 51, versículo 10 e 11. Glória a Deus. Né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O versículo 11 vai dizer assim: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo.
Glória a Deus. Então, esse é o versículo, né, que marca a sua vida, sua trajetória. Eu tenho um versículo bíblico que é lá em Isaías 43, que fala que ainda antes que houvesse dia, eu sou. Versículo 13. Esse é o versículo que eu tenho. Até a dona Esté mesmo, às vezes ela fica zombando do meu versículo. Glória a Deus, mas é o Senhor, trabalha do jeito que quer, da maneira que quer. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Mas me conte aí um pouco também, glórias ao nome santo do Senhor, e deixe uma mensagem para suas ovelhas que com certeza ela está ouvindo. Assim, uma mensagem que eu vou deixar, eu não tenho muito o que falar mais para eles, né? Porque o que eu tinha que passar para eles, já passei, né? Eu agora só pego no pé agora, né? Só fico pegando no pé deles. E eu só pego no pé em duas questões. Não pego na questão doutrinária, ou que eu falo uso e costume, né? Mas assim, o que eu sempre falo para eles, para todos os membros da nossa igreja, irmãos, vocês precisam de 3 coisas para vocês chegar até o reino do céu. 3 coisas. Ter graça, né? Que é buscar a presença de Deus, orar bastante, ter uma vida de oração, né? Se consagrar, jejuar, né? Se revestir cada dia mais. Conhecimento, né? Ter o conhecimento bíblico. Esse conhecimento bíblico para eles ter uma sabedoria, para eles lutar contra falsas profecias, né? E até mesmo ajudar outras pessoas que são necessitados de ter um conhecimento bíblico. Eles precisam ter esse conhecimento bíblico, eles precisam ter essa graça. E o principal, além da graça e do conhecimento, é a carisma, a união, o amor um com os outros, né? Essa unidade. Eu sempre falo que, assim, da porta para dentro da nossa igreja, nós não somos crente. Nós não somos crente. Eu sempre bato nessa tecla. Nós somos família, né? E por que família? Porque somos o corpo de Cristo, somos a família de Deus. Então, assim, nós somos família. Da porta para fora, nós temos que dar testemunho de crente, né? Tem que dar testemunho de crente. Então, ali, naquele momento, da porta para dentro, nós temos que ter essa comunhão, é de cuidar uns aos outros, é ajudar uns aos outros, entender mesmo nas dificuldades uns aos outros, né? Mas, assim, passar mesmo para eles mais ensinamento ou outras coisas, eles estão bem, graças a Deus, bem desenvolvidos, né? Nós temos ali curso teológico, nós temos ali discipulado, nós investimos no conhecimento para eles. Eu bato muito na tecla também. Agora tem o ciclo da oração também, né, pastor? Então a gente bate muito na tecla na oração, né? Nós temos agora, vai chegar agora há pouco, nós temos vigília. A vigília vai ser dia 27, a vigília é noite de buscar Deus, né? E temos consagração, temos aí na oração no culto, nós temos 30 minutos de oração. Eu acho assim, nos dias de hoje, nós estamos até bem evoluídos orando 30 minutos, que tem igreja que só ora 5 minutos. Nem hora, né, pastor? Muitas vezes não ora, já vai direto pro louvor. Já vai logo pro louvor, apaga as luzes. E aí o pau quebra na cara de nós. Então, mas assim, nós estamos bem evoluídos na questão de oração e nós precisamos buscar mais. Precisamos buscar mais. A igreja, ela cresceu muito na graça e no conhecimento, né? Isso eu estou falando da igreja a partir dos apóstolos. Aí fui passando pelos pais da fé e chegando no período dos anos 80, anos 90. Estamos aí no século 21 e a igreja precisa estar em oração, né? Buscando a Deus, se revestindo, buscando conhecimento para vencer os dias maus, né? Glória a Deus. Agora me conte um pouco dos seus sonhos e projeto para a nossa igreja, pastor. Na verdade, assim, foi uma coisa interessante, né? Porque as pessoas falam assim para mim, você não tem nenhum sonho. Eu falei, eu não tenho um sonho pessoal, sonho pessoal, eu não tenho um sonho assim. Tem pessoas que têm sonho, né? Eu quero visitar os Estados Unidos, eu quero ir lá na Disneylândia. Quero ir na Torre Eiffel, em Paris, né? Em Paris, né? Cada um tem um sonho, né? Eu quero ter o carro tal, a casa tal. Eu não tenho comigo esses sonhos, essas coisas. Eu falo que eu sou grato pelo tudo que eu tenho. É pouquinha coisa, mas eu sou grato, né? O importante é ser feliz. Se eu sou feliz, tá bom demais. Agora, assim, para nossa igreja, um sonho, assim, que eu quero e esse sonho tá debaixo do meu joelho. Sempre eu falo que eu estou orando nessa causa, né?
que nós podemos fazer um trabalho social. Não só o trabalho de igreja, trabalho espiritual, mas trabalho social. E esse trabalho social, assim, cabe pessoas, moradores de rua, né? A gente tentar recuperar eles, pessoas que são drogadas, pessoas que são alcoólatras, né? Mas tudo isso, primeiramente, tem que estar no projeto de Deus também. Primeiramente, no projeto de Deus. Segundo, gera um custo muito alto. Né? Então, assim, isso aí para entrar num projeto desse, para fazer um trabalho desse, tem que ter parceiros, né? Pessoas que possam investir, né? Porque nós, futuramente, se Deus permitir, nós queremos comprar um terreno grande, fazer um sítio mesmo, né? Ou uma fazenda, sei lá. E montar casas onde podemos fazer esse tipo de trabalho. Casa de recuperação para drogados, para pessoas que estão ali desenganadas, né? No alcoolismo. E levar essas pessoas para fazer esse tratamento. E também pessoas que é morador de ruas, que quer ter uma nova oportunidade e não tem. E ali nós conseguir tentar ajudar a recuperar, né, com a ajuda de parceiros, para que eles possam também futuramente voltar à dignidade deles, né? Mas esses projetos estão nas mãos de Deus. E se for para acontecer, Deus ele vai abençoar. Se não for, o trabalho é de Deus, né? Então, assim, nem tudo nós conseguimos fazer, né? Nós estamos dependentes de Deus. É Deus que dá a direção de tudo. Glória a Deus. Pastor, e o conselho que o senhor dá para quem está servindo a Deus agora, para quem voltou agora? Qual é o conselho que o senhor dá para essas pessoas que são novos convertidos, que estão, por muitas vezes, fracos na fé? Qual é o conselho que o senhor dá para essas pessoas, pastor? O conselho que eu dou para todos eles é assim, ó, nós estamos nos últimos tempos. Então, não tem mais o que... O mundo já está destruído, né? Vamos dizer assim, o mundo já está acabado. Nós estamos vendo aí o cenário político, nós estamos vendo o cenário do mundo hoje, a parte de economia. Então, assim, está tudo acabado. Os sinais dentro da Bíblia Sagrada, os sinais escatológicos, já se cumpriu tudo. Nós estamos só esperando a vinda do Senhor para buscar a tua igreja, buscar teu povo, né? Então, o conselho que eu dou para esses irmãos, novos convertidos, pessoas que estavam afastadas, estão voltando agora, né? Ou até mesmo pessoas que estão afastadas, pessoas que estão, falaram que não vai mais para a igreja por causa que foi magoado, ou a pessoa falou alguma coisa que tiraram a necessidade, a vontade deles estar na igreja buscando a Deus. O conselho é esse: vamos buscar o reino do céu. Vamos buscar a Jesus Cristo. Jesus é o único caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então, este mundo, a Bíblia fala, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Então, quer dizer, o mundo já está passando tudo. Tudo que você pensar já aconteceu, né? Já se cumpriu e já está nos últimos tempos, né? As profecias dadas do Apocalipse já começou. Então, o povo tem que se despertar. Quem está orando, continue orando. Quem está buscando, continue buscando. Quem estiver firme, continue firme. Mas os que estão chegando, pegue mais firme. Lute contra a vaidade, luta contra o mundo, luta contra o pecado, luta contra as coisas da carne e começam a buscar a presença de Deus, porque Jesus está voltando. E quando Jesus voltar, Jesus vai buscar um povo que se preparou para estar com Ele, né? Um povo que se preparou para estar com Ele. Então, nós precisamos disso. O conselho que eu deixo para eles aí, corre para a igreja, né? Vamos buscar a Deus, né? Já são 19 países, né, no mundo que não estão mais permitindo a pregação do Evangelho, né? Alguns países já até excluíram, né, os aplicativos de Bíblia e já estão até mesmo queimando as Bíblias. Tá ficando sério as coisas, né, pastor? E é o cumprimento. Então, assim, o segredo é esse, né? Então, não tem desculpa para falar que não tem oportunidade, né? Eu sempre falo, assim, com os irmãos, que o Brasil é o único país em todo o planeta que será mais cobrado por Deus. Porque nós temos todo o privilégio de buscar a liberdade, a Deus, né, pastor? a liberdade. De buscar a Deus, né? De ler a Bíblia, que nem o senhor falou. Tem países aí que você não pode nem mais estar andando com a Bíblia, né? Tem países aí que se você falar de Deus em algum canto, você é morto, é preso.
Então, aqui no Brasil é totalmente diferente. Aqui é liberal. É liberal, aqui você pode fazer a obra de Deus nas ruas, aqui você pode fazer a obra de Deus nos hospitais, que tá tudo certo. Mas tem muita gente que não quer, e não é nem por conta de disposição, né, pastor? Por muitas vezes tem preguiça, vamos dizer logo popular completo, tem preguiça de fazer a obra, né? Então, esse é o conselho que o senhor deixa, né, para todos eles que estão recomeçando ou estão começando de novo. E o conselho para os pastores que estão agora abrindo suas igrejas, ministérios, qual é o conselho que o senhor deixa para eles? Assim, o conselho que eu deixo para meus queridos irmãos pastores, primeiramente, que eles venham ver realmente se esse é o chamado deles, né? Tem uns que têm chamado mesmo, mas tem outros que não têm. Então, assim, o conselho que eu dou para eles é que eles venham ser um verdadeiro pastor. Porque existe dois tipos de pastor. O pastor que é verdadeiramente um pastor e tem aqueles pastores que são falsos pastores. Porque tem pastores disfarçados de pastores que eles só estão preocupados com a lã da ovelha, né? Só estão preocupados com o movimento de igreja, né? Lotar a igreja, mas cuidar daquela alma, eles não cuidam. Então, assim, tem pastores que cuidam de almas, tem pastores que zelam por almas, tem pastores que lutam, né, pela vida das pessoas, né, por vidas de pessoas. Mas tem muitas pessoas que não têm. Então, o conselho que eu dou para os pastores, continue fazendo uma boa obra de pastor, né? E que obras são essas? São as obras que Cristo nos ensinou, né? Então, nós temos que cuidar, zelar, temos que até mesmo exortar, temos que mostrar para esse povo o caminho, né? Os pastores têm que abrir a Bíblia nas suas próprias igrejas para ensinar o povo, porque o povo estão perecendo por falta de conhecimento, o povo estão sofrendo, porque não está tendo mais ensinamento dentro das igrejas, né? Os pastores estão inventando muitas coisas para dentro da igreja para chamar a atenção do povo. E não é isso que Deus quer. Então, o que eu recomendo para eles, né, um conselho de amigo para eles, que eles chamam o povo para perto de Deus. Chamam o povo na oração, no conhecimento, no buscar de Deus, na comunhão, né, na sentar ali na mesa da Santa Ceia. Eles precisam fazer isso. Porque se eles não fizerem isso, irmão, não fizer isso, o que acontece? A Bíblia fala que Deus cobrará de nós naquele grande dia, né? No próprio livro diz aqui, ao falar dos pastores, esse ai de Deus aí é um perigo. Então, meus irmãos, esses pastores que falam que são pastores, porque assim, tá muito complicado, porque tem pastores, porque eu nunca vi pastor que não lidera a igreja. Eu nunca vi pastor que não toma conta de rebanho, né? Aí os pastores aí, pra cima e pra baixo, ou... Não, tá o pastor agora itinerante, né? Itinerante, agora tem esse, né? Que não tem ministério, que não tem uma igreja. Aqueles pastores que ficam de casa em casa, né? Passa o dia orando. Só tomando café. Só tomando café, mas nada de tomar conta de não tem uma responsabilidade, né? Não tem ovelha, não tem condições para isso, né? Então, nós precisamos tomar esse cuidado e perseverar nessa parte aí. Glória a Deus, glórias ao nome santo do Senhor. Pastor, muito bom conversar com o senhor, viu? Agora me diz aí os dias de culto da igreja. Os nossos dias de culto na nossa igreja é quarta, nós temos quarta, temos quinta, temos sexta e temos domingo, né? Temos domingo. Nas quarta-feiras, das 19h30 até as 21h30. Na quinta-feira, nós temos a tarde da bênção, na responsabilidade da Giane, mas a diaconisa Nice, que é das 15 horas. Das 15 horas até as 17 horas. E aí, acabando o culto, quando for 19 horas, nós estamos ali em oração, das 19 horas até as 20 horas, né? Depois, nós temos o culto de sexta-feira, que é das 19h30 até as 21h30. E no domingo, que é o culto da família, né? Começa às 18h30, vai até às 20h30. E nós estamos ali fazendo a obra de Deus em nome de Jesus. Glória a Deus, e o nome do Senhor será glorificado, será exaltado. Pastor, suas considerações finais, glórias ao nome santo do Senhor. Eu creio que foi uma conversa maravilhosa. Foi muito bom ter o senhor aqui no nosso podcast, aqui nos estúdios da Pontual Digital. Glórias ao nome santo do Senhor. Quero agradecer o Wagner por esta oportunidade de estar aqui, para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Suas considerações finais, para que a gente possa... Chegou o nosso tempo, chegou o nosso momento de nós fazermos uma oração, mas eu quero que o senhor deixe as suas considerações finais. Primeiramente, agradecer por essa oportunidade, né? Essa oportunidade, nós estamos aqui falando um pouco do ministério, falando um pouco aí da minha vida, né? Agradecer também a todos os obreiros e membros ali da nossa igreja,
né? Que Deus seja louvado por todos eles, também pela sua vida que está aqui na frente desse podcast aí, que Deus abençoe também. E vim dizer para todos que Jesus é maravilhoso, né? São 22 anos a 23 anos por aí de evangelho, buscando a Deus, e não existe outra coisa melhor do que estar na presença de Deus. Então, assim, eu falo para os irmãos, pegue firme, vamos buscar Deus, vamos fazer a obra de Deus, né? Vamos ajudar, vamos fazer visita nos hospitais, vamos fazer visita nas cadeias, vamos fazer evangelização, vamos fazer visita nos lares, vamos ajudar casais, vamos ajudar pessoas que estão necessitadas, independente, e vamos fazer. E o principal, que eu quero até aproveitar o ponto terminando aqui agora, vamos se unir. Todas as igrejas vão se unir. A união faz a força, que ele diz, né? Todas as igrejas se unir, porque esse negócio, eu sou do ministério tal, sou do ministério fulano, sou de outra igreja, sou disso, e fica aquelas guerras, isso aí não vai edificar o reino, né? Precisamos se unir. Então, assim, as minhas considerações finais, dizer para os irmãos, pastores, vamos se unir, para que nós viemos edificar o reino do céu. E é isso que eu deixo para os irmãos. Glória a Deus. Eu quero mandar um abraço também para todos os obreiros. Glórias, eu creio que todos estão assistindo e vai ser bênção para a glória de Deus. Segue todas as redes sociais. AD Pertencemos ao Senhor no Facebook, no Instagram, no nosso canal no YouTube também. Glórias ao nome do Senhor. Dá uma força para a gente, porque como a gente estamos começando agora, precisamos muito que você compartilhe, que você comente, que você deixe lá o seu comentário, ative o sininho para que você não perca o próximo podcast, que será uma bênção. Eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Pastor, faz uma oração final para que a gente possa estar indo para a nossa casa, debaixo da potente mão do Senhor. Vamos orar então. Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoe a todos que estão ouvindo. O Senhor vem honrar, abençoar, curar a enfermidade, trazer paz ao coração e alegria na vida dos teus filhos, dando livramento, prosperidade e abençoando os seus passos. Não deixa que o mal, a praga, o demônio, nada venha atingir a vida deles, mas que eles sejam muito abençoados pelo Senhor. Que o Senhor venha colocar tuas mãos forte e traz a proteção do alto céu. Te peço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Este é mais um podcast AD. Pertencemos ao Senhor aqui nos estúdios da Pontual Digital. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.